ponto que eu quero mostrar para vocês que faz total sentido com a cultura da empresa. A Aline, esses dias, reverteu uma negociação ali, né, de um cliente que queria matar todo mundo, e ele simplesmente, o que ela fez? Ela falou para mim assim, olha que legal, o que você sempre ensina nos treinamentos? Há duas coisas, ouvir mais e perguntar mais. Qual a diferença que o Cavaleiro de Capa Branca fez? O cara te dá uma informação. Se você aceitar aquilo, entender aquilo como verdade, não mudar nada, beleza, acabou. Agora, se você perguntar mais um pouquinho, entender, olha que legal a parte da pedra, né? Na hora que um estava construindo, um falou assim, aqui não tem como. O que ele fez? Saiu por satisfeito e foi embora. Mas na hora que ele percebeu que ele estava criando as condições e ainda estava faltando limpar o terreno de pedra, ele tomou uma atitude. Uma mesma informação foi entendida de forma positiva e de forma negativa. Então, assim, o aprendizado com esse livro é absurdo, e aonde eu vou pegar de agora para frente é exatamente sobre a sorte que muitas pessoas têm mania de falar. E só para voltar um pouquinho, para tirar a atenção de vocês do texto, eu estava aqui embaixo, no feirão sábado, e eu ouvi em alto e bom som o Pedro, né, conversando com o Vitor, né, que é um pouquinho diferente os membros da história. E o que ele falou? Virou para o Vitor e falou assim, cara, você teve muita sorte, porque na hora que os dois clientes que entraram, que você vendeu, simplesmente os vendedores estavam ocupados, e aí você conseguiu vender. Qual que é a grande mentira que está embutida no que ele disse? Não foi sorte nenhuma, o Vitor fez um atendimento espetacular. Pegar? Então, assim, fala e pensa comigo, só para vocês entenderem o contexto. Um dos clientes que o Vitor estava atendendo, que manter a atenção do cliente na empresa também é um ponto muito importante, muito forte. Às vezes as pessoas pensam assim, cara, o cara está ali na loja, está à toa. Não, ele ter vindo até a loja não é sorte. Ele ter escolhido o seu produto não é sorte. Ele ter chegado e ter ficado e ter observado outros produtos não é sorte. Então, qual foi o ponto alto dele? Ele conseguiu manter o cliente focado em uma talvez compra. O cliente chegou com o objetivo de adquirir um Civic. Ele falou, eu vou comprar um Civic Touring. É o carro que eu quero. Só que a segunda opção dele era um Cruze LTZ. Qual carro que ele saiu da loja? Um Cruze LT. Então, aos poucos a gente foi destruindo e mostrando e matando as objeções dele, e ele saiu com um veículo que ele se sentiu muito satisfeito, porque aí outros pontos a gente vai comentar aqui durante o treinamento, mas assim, o Vitor conseguiu mostrar para ele que a opção do Cruze LT com a quilometragem que estava, nas condições que estavam, ia ser muito melhor financeiramente e no dia a dia dele do que um Civic, que era o que ele queria. E ele pensou, poxa, verdade, essa oportunidade aqui é a única e eu vou comprar de uma vez e o próximo veículo será o Civic. Pegaram? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui as 3 maiores mentiras sobre venda, tá? Isso aqui é para vocês terem de forma clara e entender como é que funciona isso. Olha a primeira mentira, vamos ver junto? No 3, o produto vende sozinho. Cara, eu escutei isso no mesmo dia que a gente saiu daqui por um amigo que trabalha no mesmo ramo que a gente. E ele entende na cabeça dele que qualquer carro, ele se vende sozinho. É só você ter um carro bom que ele vai vender. E aí, por que eu entrei nessa situação do Vitor? Exatamente para provar como isso é uma mentira. Existe outro Civic bom que existe no mercado naquele sábado? É claro. Tinha outros carros que de repente caberiam no bolso dele e serviriam? É claro. Porém, a forma qual você conduz e feito o seu atendimento, você transforma algo que talvez seja uma segunda opção na primeira e única oportunidade que ele pode agarrar. Então, assim, o produto se vende sozinho é uma mentira muito grande e o fator humano pesa demais. Então, o nosso desenvolvimento tem que ser o tempo todo. Então, assim, onde você, vendedor, tem regado e tem plantado o seu conhecimento, aonde vocês que sabem também que são vendedores de outras funções, têm observado que a sorte o tempo todo vai ir atrás de você. Eu costumo usar o seguinte termo: construa a sua sorte. Porque às vezes a gente fica achando que a sorte é uma dádiva, que Deus vai lá, levanta de manhã, mira em você e aperta um botão. Não é isso. Eu já ouvi de muita gente falando assim, o Luiz tem estrela. Que raio de estrela é essa? Que raio de coisa é essa que funciona comigo e não funciona com os demais?
O nome disso é você realmente se dedicar em cada coisa que você está fazendo. E da mesma forma, o David, né? O David deu sorte porque ele abordou o cara quando desceu do carro. Não foi. Conseguiu manter a atenção, conseguiu aproveitar as pessoas que estavam próximas para entregar mais informação. E isso, sim, cara, facilita a vida, né? Aí, só para vocês terem uma ideia, o nosso maior vendedor aí, que empatou juntamente com o Guilherme no desempenho no sábado, que foi o Vitor, você pode pensar assim, o primeiro cliente, o Luiz ajudou. Tá, e o segundo? O segundo ele fez sozinho, e ainda o cliente chegou e voltou na minha esposa para falar assim, falar um negócio com um segredo para você. Vendedor bom esse, hein? Aí você pensa, né? Caraca, o cara não é vendedor. E sabe qual que foi o mais legal? Na hora que chegou nós dois na frente dele, o cliente chegou e parou e falou assim, eu quero falar com o vendedor Luiz. Eu falei, caraca, o cara jogou o mó verde, né? E eu sou o Luiz. Tava eu e o Vitor, ele olhou para mim. Não sou eu? A gente ficou naquela assim, né? E aí eu falei, não, mas pode ficar despreocupado. O Vitor vai te atender de maneira excelente. O que aconteceu? Ele já saiu seguro, confiante. Os dois. Que o Vitor é excelente, o Vitor ciente de que ele é excelente, e a venda aconteceu. Então, assim, o produto não se vende sozinho. O fator humano pesa demais. Vamos para a segunda mentira? No 3, hein? 3. Para vender, não precisa entender do produto. Cara, uma das coisas que aconteceu na negociação do Vitor foi que o cliente ele começou a observar o Cruze, e o que eu comecei a falar para ele? Você percebeu que para você ter um Civic com motor turbo, você tem que comprar o mais caro? No Cruze, isso já é item de série, inclusive no LT, que está na sua frente. Olha como é que eu virei o cara. Segundo ponto, esse Cruze que você está olhando, ele é 2019. Você sabe quanto custa um Civic Tour em 2017? Não, 20 mil a mais. Comprando esse carro agora, você tem um motor turbo, um carro que faz 17 km por litro na estrada, 14 subindo uma serra, olha só, e ainda é 2 anos mais novo, e vou te deixar com 20 mil no bolso para você sair daqui. Por que eu consegui virar o cara? Eu conhecia o produto. Então, independente da função que você tem na loja, independente do que você faz, se você não tiver conhecimento daquilo que você está vendendo, é um abraço. Vou dar um exemplo de seguro, né? Existe uma função, RCF, né? Acho que é RCF, não é isso? Que é um seguro que você consegue fazer para a pessoa ser coberta somente sobre roubo, né? E cobre somente o terceiro também, né? Então, assim, você sabia que existia um seguro para isso? Que ele não cobre o seu carro, que ele cobre somente o terceiro e só te atende roubo e furto, não te cobre batida? Olha que interessante. Então, assim, talvez seja um produto que a gente tem que trabalhar mais, onde o valor do custo do seguro é muito mais baixo e fica possível para diversas pessoas que acham que não podem ter seguro. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas que o vendedor que sabe carrega o cliente que não sabe para um local onde deseja e procura. Terceira opção, vamos ler no 3? 3. Para ser vendedor, você tem que nascer com esse dom. Cara, isso aqui eu não preciso falar, né? A gente tem um exemplo muito bom aqui, para lá de bem treinado aí, que é o nosso doutor Guilherme, né? Guilherme, você foi vendedor desde criança, né? Entrou na loja para dirigir. Quando foi? Meu irmão, você vai entrar aqui, você vai ficar dirigindo, Hoje o cara, documentação, como é que era a função? Faz tudista geral, né? Vinha na carteira. Então, assim, o que aconteceu com ele? Evoluiu. Simples assim, ele evoluiu. Então, da mesma forma que ele se tornou um vendedor de sucesso a partir de vários anos, isso aconteceu devido à dedicação dele e ele aplicar tudo que ele via. O que é interessante do cara da boa sorte? Ele começou a aprender com os que os outros diziam. O que aconteceu diferente com ele? Nada. Quantas vezes eu atendi ele estava do meu lado? E quantas vezes eu vi ele repetindo a linguagem que eu aplicava? Ele dava os mesmos gatilhos, as mesmas opções. E o que aconteceu? Ele foi transformado. Então, só para vocês entenderem, quem que lembra de uma vez que eu falei exatamente sobre esse livro, né? Sobre o mindset. Então, você pode ter duas opções na sua vida, né? Você pode ficar de uma forma fixa ou você pode estar sempre em crescimento. E só para vocês terem ideia, eu estou lendo um livro do Ricardo Jeromel, que é O Poder da China, e ele foi um cara que fundou um clube de futebol. E olha que interessante, né? O clube de futebol que ele fundou, todo jogador que chegava, ele tinha que fazer um resumo do livro
mindset da Carol Dweck. Então, só para vocês verem que quando a gente pede para vocês resumirem, para todo mundo desenvolver, e isso é aplicado em outros lugares. E olha que interessante, ela criou esse livro exatamente para mostrar que o dom, ele não tem valor nenhum. E para embasar ainda mais o que eu estou dizendo, os Beatles, todo mundo fala que é uma banda de sucesso e tudo. E a ideia que as pessoas têm é que tudo foi talento, correto? Errado. Os Beatles, eles durante muito tempo, eles tocavam quase todas as noites. E isso fez com que a apresentação deles se tornasse cada vez mais perfeitas. Então, foi desenvolvido. Eles tanto estudaram o produto, quanto eles evoluíram com quanto mais eles fazem. Eu tenho uma frase que é o seguinte, quanto mais você pratica, melhor você fica. E isso aí, cara, é para todo mundo. Então, olha que interessante lá embaixo, ó, o resultado, né? O sucesso dos outros, para quem tem mindset fixo, olha como é que ele é entendido. Sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros. Por quê? O cara vê que o cara é bom, o que ele começa a achar? Caramba, esse cara é uma ameaça para mim. Olha o cara de mindset de crescimento, o que ele faz? Ele encontra lições e inspiração no sucesso dos outros. Percebeu? Eu vou colocar a foto de novo disso aqui para vocês verem, que toda vez que um cara com mindset de crescimento, que é focado muito em aprendizagem, recebe algo maior do que ele aprende. O cara do mindset fixo, o que ele faz? Ele põe uma culpa, uma responsabilidade, e ele inverte dizendo o quê? Ah, esse cara nasceu assim. Ah, ele tem algo que eu não consigo pegar, eu não consigo fazer. Então, tudo que vocês estão vivendo aqui na empresa foi a partir de crescimento e desenvolvimento. E eu quero que vocês não percam a esperança de vocês. Seremos infinitamente melhores a partir da nossa dedicação. Ok? Então, ó, agora é o grande ponto onde a gente vai ler aí o capítulo 9 do Essencialismo, onde a gente vai falar sobre selecionar. E temos mais participantes, né? Vamos fazer aqui agora Felipe 1, Mariana 2, Rafael 3, Aline 4, Guilherme 5, o Edson vai começar a participar com a gente. O Rafael tá. Você leu o essencialismo? Você estava no autorresponsabilidade, né? Show. Então, o Guilherme é o número 5, né? Uma coisa aí. Ok, Google. Tem um número de 1 a 5. Bora, Rafael. Rafael, nosso orador da última reunião. Então, o Dev Cifras, ele escreve, tem uma técnica simples para poder ser mais seletivo. Para que se tivéssemos a convicção total absoluta, se não tivéssemos total convicção absoluta, é para dar uma nota muito ruim. Então, a gente só selecionar uma missão, uma tarefa, você diz, se eu conseguir fazer isso aqui 100%, eu pego e faço. Senão você vai acumular diversas missões e fazer todas elas bem mais ou menos. Então, isso te desgasta e não dá o resultado que a gente espera. Essa regra dos 90%, se não for realmente bom, não vale a pena fazer. Tendo esse critério ultra seletivo para tomar as decisões, quando os critérios são amplos, a gente se compromete com opções finais que acabam sendo descartáveis. Quando uma pessoa não é essencialista, o que ela faz nessa situação? Ela diz sim a todos os pedidos ou oportunidades, usa critérios brancos ou implícitos. E a pessoa essencialista ela faz o quê? Só diz sim a 10% das melhores oportunidades. Então, realmente definir aquilo que vai ser feito com 100% de dedicação. Usa critérios lícitos, seletivos, explícitos e também corretos. Então, assim, é você fazer poucas coisas, mas uma vez só você fazer da melhor forma possível, selecionar aquilo que você vai fazer com 100% de qualidade sempre, para poder fazer muito bem feito de uma vez só. Uma salva de palmas para o Rafael. Então, só para vocês verem. Olha o que é o desenvolvimento da equipe.
Há 3 reuniões atrás, o Rafael foi selecionado, ele não tinha um resumo feito. Há uma reunião atrás, ele se dispôs a fazer como assim, cara, eu vou mudar. Quando foi? Chegou agora, tivemos sorteio, ele foi chamar de novo, está com o resumo pronto. É isso. Aí eu te falo, ele vai começar a ter mais sorte? Vai. Quanto mais você se desenvolver, cara, mais sorte você vai ter sempre. É simples assim. Então, só para vocês pegarem, a parte do Derek Sivers que ele falou ali, se não for um sim óbvio, a resposta terá que ser não. Isso está na nossa cultura da empresa. A nossa cultura da empresa está disponível no Hotmart. Eu, assim que terminar a reunião, eu vou colocar o link para todos comprarem e assistirem. Quem já viu? Acho que a Tamara já viu, né? O Everton também, né? Quando entrou. A Aline também. Então, todo mundo, sem ser ela, vocês vão entrar lá no Hotmart e vão comprar a cultura da empresa e eu vou devolver o valor para vocês. Por que isso? Porque lá tem um ambiente do aluno e eu consigo saber o quanto que vocês assistiram de cada um dos itens. O Kevin também, você gravou comigo, né, Kevin? Não sei se eu vou. Cara, a resposta é aí. Na dúvida, não. É da mesma forma que acontece com a sua mente no inteligência positiva. Se você fica ali, no meio do caminho, se você não sabe o que você vai fazer, o que seu cérebro faz? Não faz. Não faz. Leia o livro, não leia o livro. Não lê. Liga para o cliente, não liga. Não liga. Toda vez que você vai observar que ele foi em dúvida, ele, por sobrevivência, ele vai te empurrar a fazer um não. Então, quando que você vai dizer mais sim? Quando você estiver mais preparado emocionalmente, psicologicamente, para poder acelerar tudo. Pegaram? Então, outro ponto aqui é sobre seleção de cliente. A gente não está falando sobre selecionar? Então, selecione o seu cliente também. E um exemplo muito simples é sobre um consórcio. A gente tem aí uma marca de consórcio que eu acho que não tem necessidade de falar, que o que ela te pede? Ela pede para que, em primeiro lugar, você transfira o carro para o nome do cliente, sem ele te dar nenhum real. Depois eles vão entrar com a alienação do carro, para depois eles fazerem uma análise se eles irão te pagar em até 15 dias. Então, assim, o que a gente define com isso? Não vendo nessa forma de pagamento. Agora, existem consórcios também que pagam em até mesmo 2 dias úteis ou 3 dias úteis. Então, perceberam como é que a seleção ela tem que fazer parte do seu cotidiano e da sua vida? Por quê? Se eu demorar 2 meses para receber naquele outro formato, quantos carros eu vou deixar de vender e quantas vezes eu vou deixar de comprar e vender e quantos clientes que eu vou deixar de atender? Por conta de um negócio, de uma forma de pagamento que eu posso fazer assim. Não, para você, eu vou atender de qualquer jeito, eu vou atender a qualquer custo. Será que isso é bom o suficiente para a manutenção da empresa? Uma coisa que eu costumo dizer sempre para os meus clientes. O cara às vezes fala assim, poxa, mas não tem como dar um descontinho, não? Aí eu falo assim, amigo, para a manutenção da qualidade de tudo isso que você está vendo, tem o seu custo, tem o seu preço. E posso te falar, vale a pena para você, não é nem para mim. Você já pensou você ser recebido num local onde não tem sala de espera? Você chegar num local onde não tem uma brinquedoteca? Um local onde não tem um café disponível para você? Uma pessoa pronta para o tempo inteiro deixar a empresa perfeita e limpinha? Você já passou, você chegar aqui, todos os funcionários sem uniforme, sem uma qualidade, sem um padrão, sem um jeito de fazer? O cara para e pensa, isso tem valor para mim. Eu falei, digo mais, tem uma equipe de pós-venda para poder te atender depois disso. Então, assim, o cara fica mudo, porque não tem o que falar. O valor e o benefício de cada item é para ele. Então, assim, eu quero que vocês o tempo inteiro tenham uma ótica diferente para poder fazer cada coisa. Igual o David mesmo começou a fazer. Olha que interessante. Ele passou a agendar os atendimentos. Antes, como é que ele fazia? Sim para tudo. Oi, boa tarde, tudo bem? Agora, não, tudo bem. Ele parava tudo e pegava para atender. O que ele começou a fazer agora? Que horário que a gente vai marcar? Qual horário que você vai vir aqui? Quando que é melhor para mim e para você? Ele passou a selecionar. Então, um ponto muito interessante que eu quero que vocês tenham cuidado quanto a isso é a ótica do crítico. Às vezes vocês vão ter a ótica o tempo todo do crítico para tudo. Vão começar a selecionar num ponto que vocês não vão dar sim para ninguém. Mas aí eu quero mostrar para vocês que a análise tem que ser pela ótica da empresa. Então, na hora que você está no atendimento, quais são os processos que devem ser feitos na empresa? Né? Vamos pegar um exemplo aqui da situação que aconteceu com a Sportage da troca. Né? Então, a Sportage estava fora da política de imagem da empresa. Só que qual a solução que a gente dá?
A gente tem um time onde tem uma pessoa que ela está disponível para poder repassar esse veículo. Foi enviado para ela? Não. Ah, mas é porque o cliente, pelo jeito que ele chegou para mim, parece que a proposta dele é ruim. Espera aí, quem que faz análise de crédito? Pegaram? Então, assim, muito cuidado na hora de você fazer a ótica, eliminando os processos da empresa. Sempre evite o seu crítico. Ele está o tempo todo gritando na sua cabeça, dando motivos para você achar que está economizando tempo. Sendo que, na verdade, não é tempo que você está economizando. Você está perdendo tempo processando uma série de coisas que pode se tornar um processo da empresa padrão de atendimento. Vai corrigindo o tempo todo. Não espera o problema virar uma bola de neve. Ah, um dia isso aqui vai acontecer, hein? Ah, se continuar desse jeito que vai dar ruim. Muda. Se você conseguiu vislumbrar alguma coisa, já muda para poder alterar e preparar. Então, eu vou dar um exemplo ali do carro da nossa amiga ali que deu PT, né? No carro que a gente emprestou. Pensa da seguinte forma. O carro deu PT, estava com seguro, o motorista estava bêbado e agora eu tenho um carro para receber. Sem carteira. E o cara sem carteira de motorista, por isso que o seguro não vai pagar. Eu te falo, se a gente não tivesse um processo rigoroso, eu teria como provar que o carro foi emprestado para a pessoa? Pegaram? Então, assim, temos que fazer um checklist de entrega, fazer um checklist quando recebe, exatamente para mostrar e identificar os itens, que depois que passou, aí é o que eu volto para falar, é selecionar o cliente. Se você tem um cliente que ele está desesperado e para ele não importa nada, cuidado. Ele pode agir assim também com a forma de pagamento. Tem. Ela pode passar a constar no checklist. Porque tem um checklist online que ele é assinado pelo vistoriador, e é assinado por quem pega.